Boa noite às irmãs, aos irmãos em Jesus. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de oração, nesse lar espírita União, que nos abriga nessa noite, essa noite festiva, onde relembramos Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, cultuada no Brasil na figura de Nossa Senhora de Aparecida, respeitando a cultura e a fé religiosa dos irmãos que assim entendem a colocação de nossa mãe espiritual, e também lembrando as crianças que fazem parte tão de perto das nossas vidas. E lembrando que hoje, aqui em nossa casa, no Departamento de Família, Infância e Juventude, as crianças e os jovens estarão sendo recepcionados numa festa muito alegre, para que Jesus esteja presente junto a eles, trazendo aquilo que tanto eles como as famílias de forma geral precisam. A presença de Jesus é fundamental em nossas vidas, como está sendo aqui entre nós. E nesse cumprimento que damos a todos vocês que se encontram aqui nesse salão, nós cumprimentamos também aos nossos irmãos internautas que estão nos assistindo nesse momento ou que nos verão em outra oportunidade. Nós cumprimentamos a todos e desejamos que o Mestre dos Mestres, nosso amado Jesus, seja presença constante na vida de cada um, para que tenhamos a certeza de que com Jesus nós conseguimos atravessar os momentos mais difíceis de nossas vidas. Porque Jesus nos dá a possibilidade de nós alimentarmos a verdadeira fé. E com a fé e com os bons pensamentos, a boa palavra, os bons sentimentos e as boas ações, com certeza conseguiremos transitar por esse momento reencarnatório com um final com êxito para todos nós. Hoje nós vamos ter uma conversa fraterna com todos, trazendo a importância da palavra. A palavra é fundamental para as nossas vidas. A forma como nós a trazemos. E hoje, o nosso irmão Diego estará conosco mais uma vez, trazendo os informes a respeito, não é, Diego? Da importância do verbo, importância da palavra, porque a palavra ela pode tanto construir como também destruir. E nós deixamos com você, Diego, para que dê sequência à nossa atividade, rogando a Jesus que te abençoe, te ilumine nas tuas palavras também, para que nós possamos assim mergulhar fundo nos conceitos que vão ser trazidos à luz do Evangelho de Jesus e corroborado pela doutrina espírita. Fica bem à vontade. Uma ótima noite a todos. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade novamente. Eu não tinha preparado slides, tinha preparado só uma imagem para deixar de fundo ali, mas o Clóvis apagou tudo para sacanear a gente um pouquinho ali.
Ele é flamenguista e queria que eu ficasse aqui para não assistir o jogo depois. Mas faz parte, né, Cláudio? Brincadeiras à parte, sumiu tudo ali, pessoal. Tinha um videozinho também, mas pelo que eu vi ali, sumiu tudo. Mas, ultimamente eu não tenho preparado muitos slides para trabalhar simplesmente assim, em tom de conversa mesmo. A exposição eu acho que ela rende um pouquinho melhor. E hoje, nessa oportunidade, nesta Casa de Jesus, que eu agradeço novamente a oportunidade, eu queria conversar sobre o verbo, ou a palavra, como queiram. E talvez muitos, se pelo menos for como foi comigo, vão ser surpreendidos por algumas coisas que eu vou trazer aqui, não minhas, né, claro, mas a gente acha que a palavra é simplesmente a palavra. Antes de tudo, o significado, né, verbo. Se a gente colocar lá no Google, ou procurar no dicionário, como antigamente, a gente vai ver que ela tem duas definições. A primeira delas, ao contrário do que a gente acha, verbo significa palavra. O segundo é verbalização, né? Verbo tal, verbo esse, em tom de gramática. Mas o primeiro significado é realmente verbalização, que é falar. Mas só simplesmente falar? É aí que entra a doutrina espírita. É sobre isso que a gente pretende conversar. Quem aqui nunca apanhou da mãe só com as palavras? Eu duvido que nunca, no momentinho da mãe, do pai ou de qualquer outra pessoa, doeu mais do que uma cintada. E por que será isso? A gente verifica líderes militares, líderes governamentais, lideranças em todos os ambientes que às vezes fisicamente são pequenos ou miúdos, como dizem por aí, e comandam tropas gigantescas. Como pode isso se a gente trouxer para uma parte física? Né? Geralmente a gente sente medo de apanhar fisicamente ou de monstruosos, né? Não magros assim, finos como eu, mas aqueles armários ditos. E por que às vezes a gente, numa palavra, destrói um dia nosso? Por que às vezes um cônjuge consegue afetar mais o outro simplesmente com a palavra? Já pararam para pensar nisso? Ah, mas é as emoções, a pessoa se emociona. Não é só isso. O que será que acontece? A verbalização, ela é muito mais do que uma palavra. Ela vem carregada de algumas coisas. Você quer ver um exemplo? Imaginemos que a gente está tomando chimarrão lá, com a nossa mãe, ou quando a gente vai visitar algum compadre, uma comadre, e as crianças estão lá jogando bola. Daqui a pouco, o menino joga a bola na cuia, derrama na calça, branca, mancha tudo, porque não sai erva, né? Vira numa lasqueira. Aí a mãe olha para o menino, ô, sem vergonha, safado, você vai ver. Mas releva e fica. Em outra situação, no mesmo caso, a mãe pega o menino, vem aqui. Por que você fez isso? Ninguém lhe deu educação? Você não tem vergonha do que você está fazendo? O fato foi o mesmo. Mas o que foi carregado nessas palavras tem algo a mais. E aí é que está a questão do magnetismo, a questão da imposição do que se carrega com a palavra. Às vezes, um xingamento, que às vezes até a gente deixa escapar, um xingamento dói muito menos do que um afagar nas costas. Porque ele é carregado. Ele é carregado do quê? De sentimento. A palavra em si, quando pensada e raciocinada, não no caso espontâneo, seu chato, ela carrega sentimento. Ela é a exteriorização do nosso pensamento. Um corpo nem sempre
vai bater tanto quanto às vezes uma palavra. Porque tem algumas pessoas que conseguem exteriorizar muito sentimento nas palavras. Eu sou um apaixonado pelas obras de André Luiz. E às vezes eu cito alguns exemplos. E nas obras de André Luiz a gente vê muitas coisas escondidas através das palavras. Uma delas eu quero trazer para vocês. Não tem a ver com a verbalização, mas é para a gente pensar. A gente, no Espiritismo, talvez é condicionado a pensar, através dos estudos, que o corpo físico, por ser uma cópia, o espírito molda o corpo físico, né? O perispírito lá no mundo espiritual vai moldar o nosso corpo quando a gente vem para cá. A gente pode ser levado, através disso, a pensar que quanto mais feio ou quanto mais o corpo machucado ou debilitado, o espírito seria menos evoluído, digamos. Mas não, porque muitas vezes isso nos é solicitado por nós mesmos, como provas, como missões, e através de outras infinitas expiações que podem ser, mas nem sempre está ligado com a evolução. Agora, tem uma frase que está na obra de André Luiz que me chamou muito a atenção: o olhar. O olhar é a exteriorização da alma. O olhar de uma pessoa diz o quanto ela é evoluída. Quem aqui nunca conversou com alguém e as pessoas começam, pois é, né? Às vezes está disfarçando alguma coisinha, a gente já abaixa a cabeça, a gente não consegue às vezes olhar no olho. Porque a gente sabe que às vezes está falando uma coisa que não deveria. Então, André Luiz nos traz essa grande revelação, que o olhar, não o olho, não é porque é azul ou verde, é o olhar, o semblante. É a exteriorização da alma, da evolução da alma. E a palavra é a exteriorização do nosso pensamento. Aquilo que nós estamos pensando e falamos conota o quanto nós queremos atingir ou o que nós queremos fazer. As palavras são uma condensação de energias criada pelo pensamento. É a materialização da nossa vontade. Emitimos ondas de energias que, através da palavra, impacta a pessoa. Você quer ver um exemplo? Sabe aquelas fofocas de comadre, que às vezes, você viu, comadre? Você viu aquilo? Não sei o quê. A gente acha que aquilo fica no grupinho de chimarrão. Mas não. Aquilo vai por aí afora. E quando a gente imagina a pessoa ao qual a gente está fofocando ou falando, ela vai receber aquele jato de energia. Se for algo da boca para fora, como a mãe fez com o menino, moleque malandro, jogou a bola, não tem sentimento envolvido, volta a tomar o chimarrão. Agora, se vem envolvido de raiva, se é uma fofoca, uma maldade, ela vai sair da pessoa e vai sim chegar até o outro lado. Ou como vocês acham que funciona a oração? Como que nós conseguimos orar por alguém no Japão? É dessa maneira. Então, aquele momento nosso de desabafo, às vezes, vai impactar na pessoa. O que vai fazer essa pessoa receber ou não essa energia, essa verbalização, é uma coisa muito bem simples. Então, não precisa complicar. Sintonia. Se a pessoa estiver numa sintonia semelhante com quem emitiu, ela vai ser impactada. Quem aqui nunca estava num momento em casa, não sei se essas coisas acontecem só comigo, está lá um momentinho, daqui a pouco dá uma dor, ou o ouvido esquenta, sente que aconteceu. Estão falando de mim, vocês acham que é só ditado? Não é não. Muito provavelmente,
há sim uma verbalização sendo feita e emitindo ondas através do espaço que vai chegando até nós. Não que o ouvido esquerdo é uma coisa e o ouvido direito é outra, como a gente escuta, mas pode ser sim, porque nós somos energias. E tudo que nós emitimos, aí é que está o X da questão, tudo aquilo que a gente emite volta para nós mesmos. Faça um teste no banho. Segura a água assim, solta. Não sei se é só no meu banheiro que cria aquela poça assim de água, assim, né? Solta. Forma uma onda que vai até bate na parede e ela volta aos seus pés novamente. E isso acontece a todo momento conosco. O que nós exteriorizamos, não é da boca para fora, não é uma besteira que a gente fala sem pensar, não. O que nós raciocinamos, pensamos e falamos, solta por aí. E volta para nós, da mesma maneira que nós falamos. Vou citar para vocês 2 exemplos, contar 2 historinhas, que também está nas obras de André Luiz. Histórias bem bacanas e surpreendentes. Uma delas está no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o velório do Dimas. Ele está lá sendo velado e o corpo sendo desligado do lado ali, a mãe espiritual do lado, segurando ele enquanto o processo está sendo desfeito, porque ele ainda tinha era um pouco ligado a algumas questões materiais, e estava sendo desligado, né, o perispírito aqui e o corpo sendo velado aqui. E, naquele momento, a mãe espiritual fala assim, ixi, não fala assim, né, mas ixi, ferrou. Porque ela escuta alguns amigos íntimos do Dimas contando alguns podres. Todos nós temos, né? Contando alguns podres. Você sabia que o Dimas sabe de um assassinato que aconteceu? E ele ficou quieto a vida inteira e não sei o quê. E eles começam a falar. Daqui a pouco, vem na porta o espírito que eles estavam falando. Quem aqui estava me chamando? E era o cara que tinha matado, ainda estava no mundo espiritual, não havia sido reencarnado novamente, e foi ali tirar a satisfação com aqueles que estavam fazendo a fofoca. Daqui a pouco o cara começa a sentir dores, calafrios, o cara estava literalmente batendo nele, no mundo espiritual, batendo no encarnado, mas é óbvio que a gente não sente, mas a gente vai sentir com calorões, dores, outras questões. Invocação através da palavra. Olha a importância, num velório, o cara invocou. Outra historinha, isso é verdade, está lá nos livros, eu só não estou inventando, é de um jantar. Isso eu acho que todo mundo aqui já fez. Quem nunca sentou, almoçando ou jantando, começou uma fofoquinha. Só que a gente tem que cuidar com o horário. Tem pessoas que dormem antes das 9, 10 horas. E o que a gente faz quando dorme? O corpo sai por aí, o espírito sai por aí, sai vagar. E os desencarnados também, se a casa não é protegida, se não é feito o evangelho no lar constantemente, a casa fica aberta, qualquer espírito entra ali. E nesse jantar, o que acontece? Antes do jantar, para vocês entenderem. O André Luiz estava num processo de treinamento, 2 horas da manhã, numa casa espírita. Realmente elas continuam funcionando na madrugada para o pessoal do espiritual. E o mentor da casa falou, está faltando um encarnado que não veio no processo do sono, está lá dormindo, não veio. André Luiz, vai ver o que aconteceu. O André Luiz vai ver o que aconteceu. Por que o cara que estava dormindo, o corpo físico, que deveria estar indo para o treinamento, não foi? Chega na casa, o cara está escondidinho lá, num processo de briga, discussão literalmente com alguém. Esse cara, na hora do sono, eu não lembro qual livro, na hora do jantar, ele invocou, através da verbalização com a esposa, um amigo antigo dele, que já tinha desencarnado, e começaram a falar mal do cara.
Porque, veja bem, aquele morreu, fulano e tal, a gente faz, né? A pessoa já morreu, né? Dá para falar, né? Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Daqui a pouco, na hora do sono, que daí a gente sai do corpo, ele foi acertar contas. Olha, você estava errado, eu não fiz isso, não. E aí o bicho pegou e ele não conseguiu sair daquela discussão. Gente, isso acontece todos os dias com a gente. A gente acha que o nosso verbo fica só com a gente acha que as palavras não têm poder. A verbalização é exteriorização do nosso sentimento. Tudo aquilo que nós soltamos para o ar, ela vai para algum lugar. Voltando depois dessas duas historinhas, eu queria poder mostrar em imagens como funciona, mas eu não encontrei. Porque se a gente soubesse como funciona a verbalização através dos pensamentos, como isso é jogado ao ar, a gente cuidaria um pouco mais do que a gente fala. E quando eu falo isso, pessoal, não pense que expositor espírita é santo. Não pense que a gente vem aqui em cima, né, Pedro? A gente vem simplesmente para demonstrar o que a gente está estudando. Mas eu, como todos, acredito, fazemos isso, não se sintam diferentes. Mas a gente realmente tem que cuidar daquilo que a gente fala. Se a pessoa estiver no mesmo padrão vibratório, ela recebe essas ondas de energia, sejam boas ou ruins. Seja uma oração, seja uma outra. E o que é padrão vibratório? Padrão vibratório é aquilo que nós somos. A prática do bem que fazemos, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia molda o nosso corpo, a nossa energia em volta de nós. E é ela que nos defende, como Jesus nos pediu, orai e vigiai. E é essa oração, é esse bem que a gente pratica, que nos defende de todos esses tipos de emissões que acontecem constantemente, porque a gente está sempre falando. Nas mesmas obras de André Luiz, nós temos um caso de aborto que uma mãe faz através da verbalização. Eu não lembro também a obra, mas a mãe não quer o filho. E ela xinga durante não sei quantos meses. Os dardos de energia saem do cérebro e afetam a criança de uma maneira que ela aborta. Aí nós temos um aborto, como que se chama? Me fugiu a palavra. Aborto normal, espontâneo. Não que isso seja a regra. Não é sempre que acontece que é culpa da mãe, não é isso. Mas, se a mãe não aceitar, ela tem o potencial de expulsar o feto, sim. E aí que eu trago uma grande importância para nós, quando nós estamos grávidos, porque a mulher não fica grávida sozinha. Ela sempre tem um parceiro em volta. A importância dos cuidados das emissões de pensamento para essa criança indefesa que está ali. Ela recebe sim, não é que ela vai ouvir e interpretar a palavra, mas a palavra emitida com potencial forte vai sim chegar. Quantas mães aqui conversam? Meu querido, coloca musiquinha, a gente já ouviu muito isso. É tudo verdade, gente. As músicas emitem ondas vibracionais. Afetam sim as crianças. As discussões em casas, as brigas, tudo afeta. Aí a importância da gente, desde o primeiro momento, eu sei que é difícil pelas circunstâncias, mas a gente apoiar a nossa esposa, auxiliar nesse processo. E a mãe, mesmo não querendo, porque a gente... É difícil eu falar isso, mas a gente não tem que querer, é Deus quem manda na nossa vida. Então é um filho que está sendo gerado e há uma importância muito grande. A gente se preocupa muito com a alimentação. É importante, claro que é importante. Mas o Espírito já está ali desde o primeiro ato. Desde o ato, no quarto entre o casal, poucas horas depois o Espírito já está presente. Então, é muito importante essa parte. Ressalto aqui que nem todos os abortos espontâneos são causados por isso. Nós temos fenômenos físicos, químicos e espirituais. Mas nós podemos sim, através do nosso pensamento e da nossa verbalização, efetuar esse tipo de situação. Porque nós somos energia.
Eu poderia até falar mais. Eu poderia dizer que nós somos condução elétrica. Quer ver um exemplo? Mais um exemplo. O casal está brigando. Nunca brigaram, né? Acho que não. Nunca viram isso. Nunca teve discussão em casa. O casal está lá brigando e a mulher está lá falando, porque é sempre a mulher que inicia a briga, claro. E o marido está quieto lá, como sempre também, né? Os que estão me escutando aqui. Daqui a pouco ela se envareta e começa a xingar. Vai falar. E o homem vai escutando. Daqui a pouco ele entra na mesa. Aí nós temos um grande problema. É claro que eu estou brincando, que os homens também iniciam as discussões, mas a corrente elétrica parte de alguém. Se nós silenciamos, se nós não entramos naquilo, nós bloqueamos. A partir do momento que eu sintonizo e entro na discussão, aí o pau vai torar de verdade. Porque vai ser um choque de energia dos dois lados. E muito provavelmente, no final de tudo isso, nós teremos dor de estômago dos dois lados. Porque respinga sempre no aparelho digestório. Nós temos nervos interligados com os cérebros, mas que também atuam nos nossos órgãos. Então, a condução elétrica que inicia no cérebro, emana para o outro, se o outro entra na mesma frequência, e quando eu falo frequência, pessoal, é bem simples. Liguem uma tomada 110 na 220. Dá certo ou não? Não dá certo. Frequência. Se a mulher ou o homem falar, e o cara, não, beleza, silencia, vai lá no canto lá, acabou a briga. É a tomada que não ligou. Tá aqui, ó. Não deu certo. Agora, se a tomada liga, se prepara. Isso é um exemplo numa discussão, mas isso é em tudo na nossa vida. Quem aqui não dá sono, às vezes, quando está aqui no lar espírita, ou na igreja católica, ou qualquer outra? Por que será que dá sono? Por que será que isso acontece às vezes? A gente nem sempre vem sozinho. A gente nem sempre vem com os nossos amiguinhos espirituais. E esses amiguinhos espirituais, em alguns casos, não querem que a gente ouça algumas coisas e trabalham em cima de nós para que nós tenhamos sono. Isso acontece frequentemente. Mas voltando para a verbalização que a gente estava falando, alguém aqui já se arrepiou em algum ambiente? Ui! Né? Meu Deus, isso aqui está carregado. Eu escutei no ESD um exemplo muito bacana, que o pai, ao entrar na sala, na parte de UTI das crianças, nunca sentiu uma paz tão grande. Por que será? Uma UTI neonatal. Ele diz que nunca, nem aqui dentro, ele diz que nunca sentiu tanta energia positiva. Nós temos ali naquele ambiente os mentores espirituais cuidando das crianças, nós temos enfermeiros e médicos preparados espiritualmente para aquilo, e nós temos energia positiva vindo de tudo que é lado, dos pais, dos avós. Você imagine a condensação que é dentro de uma neonatal. Então é por isso que ele sentiu esse choque vibracional. Só que aí também nos serve de alerta, porque o arrepio só acontece quando a condução elétrica é muito diferente, é um 110 com 220. Ou nós estamos muito negativos e entramos num ambiente positivo, ou nós estamos muito positivos e entramos num ambiente negativo. Há aquele choque, porque as anteninhas de energia que funcionam na nossa pele recebem essa energia contrária àquele jeito que a gente está. E é assim que funcionam os arrepios. Então agora vocês já sabem, quando sentir um arrepio em casa lá, está lá dormindo, daqui a pouco arrepia tudo. Fala, opa, se eu estou bem, tranquilo, é alguém tentando afetar, mas não vai conseguir. E se eu estou mal, é alguém tentando ajudar. Então há sempre essa possibilidade. É importante ressaltar essa questão do estômago e do fígado. Como é vendido omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lanzoprazol?
Estou há 15 anos trabalhando em farmácia e eu só vejo crescer essa venda. E a gente acha que é só os alimentos. A gente acha que é só o sono mal dormido, ou comeu e deitou. Afeta? Afeta. Mas se estiver bem positivamente, se estiver vibrando positivo, se não estiver recebendo descargas de energia, de verbalizações alheias, não vai ser tão afetado. Se você possa ter certeza. Eu poderia falar aqui por 4 horas para vocês. Assim como o passe poderia ser aplicado 40 vezes em todos nós hoje. Mas o que vai definir se vocês vão compreender ou se irão receber as energias hoje, daqui a pouco, quando for feito o passe magnético, simplesmente é sintonia. As energias vêm lá do alto através dos nossos médiuns que vão funcionar como um aparelho de condução dessa energia. Primeiro, a energia vem de cima. Os médiuns recebem essa energia e precisam estar sintonizados para passar para frente essa corrente elétrica. Se nós não estivermos receptivos, não vamos fazer nada. Se estiver pensando na panela que está talvez ligada em casa, no Corinthians que vai jogar com o Flamengo daqui a pouco, no cinema que perdeu, que poderia estar fazendo em casa, desperdício de energia, não vai receber nada. Da mesma maneira que se eu ligar um 220, 110, fica lá fraquinho. Condução de energia. E a verbalização é isso. Quantas vezes a gente já fez, nos momentos de aflição, assim, tá lá, um momento difícil, mas bem que podia Deus me ajudar, né? Mas o Espírito de Luz, cadê esses caras? Aonde que eles foram parar? Está lá sofrendo num momento difícil. E a gente acha que as coisas acontecem por mágica. Que os espíritos não têm nada para fazer. Mas Jesus poderia ter falado assim, ó. Emita ondas vibracionais condizentes ao mínimo com a minha frequência vibratória para que eu possa se conectar a você. Jesus poderia ter falado assim, ninguém ia entender nada. Ninguém ia entender nada do que ele ia falar. Falando assim. Por isso que é importante. O pescoço é muito grande. Funcionou? Deu boa? Eu nunca gosto de usar esse daqui porque o pescoço tem 2 metros, daí não dá certo. Então, voltando ao que eu estava falando, no momento de prece, no momento de verbalização nossa, é importantíssimo a gente prestar atenção como está sendo emitido isso. Como está sendo emitido essa verbalização. Os nossos pensamentos criam ao tempo inteiro. Sabe aquele bom dia? Não um bom dia espontâneo. Às vezes a gente vai em algum lugar e fala, bom dia, o que você quer? Veio me incomodar aí, né? Está no comércio lá, vai gastar e a pessoa fala, bom dia, o que vem encher o saco? Não é esse bom dia. Bom dia. Há sim uma possível mudança só através de um bom dia. Bem dado. Nós conseguimos emitir uma onda e aquela pessoa recebe. Às vezes conseguimos despertar nela. Vocês verem a importância no momento de depressão.
as palavras que são ditas para nós? Nós que somos pais, para os filhos em depressão. Vocês percebem a importância do que a gente conversa em casa, do que a gente fala? Não se preocupem, todos nós aqui não devemos preocupar em virar santo. Não é isso. Aquela fofoquinha sem maldade, as coisas não tem nada a ver. O problema é quando é envolvido de sentimento maldoso. A verbalização é colocar para fora tudo aquilo que a gente está pensando. Nós podemos, como o Sérgio disse, usar as palavras para erguer ou para destruir as pessoas, literalmente. Há sim a possibilidade. Entrando para a parte final, eu gostaria de falar um pouquinho, bem brevemente, sobre os exemplos de Jesus. Nós devemos sempre nos espelhar neste grande Espírito que se sacrificou para vestir as nossas vestes, nosso corpo físico. Qual foi o comportamento de Jesus ao ser crucificado? Olha a verbalização que ele utilizou. Pai, os perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Ele não falou assim, filho da mãe. Deus vai, tá vendo? Ele vai te pegar. Deixa, eu tenho um pai lá em cima. Vou mandar ele puxar teu pé quando estiver dormindo. Não foi assim. E quando tinha uma prostituta sendo ameaçada de apedrejamento, o que Jesus falou? Através do verbo, ele disse, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E ao começar pelos mais velhos, todos saíram. Por que será, né? Verbalização. Ele não impôs através da força, ele não impôs através de nada para aquelas pessoas. Ou com Judas, que chegou após traído, Jesus chegou com os guardas para a sua prisão. Ele esbafejou, gritou, tipo nós assim, sai daqui, saiu correndo. Ou, você me paga, Judas. Não, simplesmente acatou. Porque os seus ensinamentos já tinham sido feitos. Em 3 ou 4 anos, tem bem certo dentro da doutrina espírita, ele conseguiu fazer muita coisa através dos ensinamentos práticos, mas também muito através da verbalização. Verbalização que nós devemos nos espelhar, palavras do Cristo para o nosso dia a dia. Jesus foi renúncia em nosso nome. E o que nós estamos falando para os nossos filhos? O que nós estamos ensinando através do verbo para eles? Não é só bater com a mão, mas será que não estamos batendo com as palavras? Porque a gente acha que elas não machucam, mas machucam. A gente acha que ao conversar com as flores, elas vão entender o que a gente está falando, ou vão responder, mas não é isso, é muito maior do que isso. Ao falar com as plantas, a gente emite ondas vibracionais, sim, através e ajudamos elas. Nós temos alguns exemplos no YouTube, digitem depois, quando uma criança fala com a planta durante 30 dias, xingamento, e a outra, coisas boas. 30 dias depois, a mesma planta, igualzinha, está morta. Por que será? Eu queria ter trazido o vídeo para vocês, mas o Clóvis apagou. É um vídeo muito bacana. E serve de exemplo. Será que estamos soltando aos 4 ventos palavras boas, palavras que produzem coisas ruins ou coisas boas? Mas eu tenho um chefe ruim. Detona. Se o chefe estiver mal, cai duro. Que família péssima eu tenho. Ui, aquele meu irmão, aquela minha tia.
Sai a verbalização, sai a emissão de ondas e vai chegando, e a mulher está mal e... Ai, que dor no estômago. Mas esses governadores, esse prefeito, esse presidente não prestam. E sai a energia. Vocês percebem? Dentro do Espiritismo nós temos vários instrutores que falam assim, cuidado quando forem liderar, cuidado quando forem responsabilizar por várias pessoas, palestrar, ser governador, prefeito. Vocês percebem a importância que essas pessoas têm e o quanto elas podem impactar nas nossas vidas? Por isso que deve ser um cuidado muito grande. Se a gente não nasceu para isso, tem que ter um cuidado muito grande, porque a responsabilidade que a gente tem, que eu posso estar tendo nesse momento, ou qualquer pessoa que fala na vida dos outros, ela pressiona muito. Isso é muito importante. Mas, mais importante do que isso, é a gente cuidar o que a gente está falando por aí. Seja para qualquer coisa. Porque tudo que lançarmos ao vento voltará para nós. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Jesus nos disse assim, vós sois deuses, e muitos acharam que era para se empoderar disso. Mas o que ele quis dizer com isso? Que nós temos o segredo da nossa evolução dentro de nós. Que nós, partindo lá dos primeiros seres hominídeos, evoluindo pouco a pouco, reencarnando, morrendo, reencarnando, morrendo, reencarnando, morrendo, nós vamos chegar a ser espíritos puros como Jesus. Por isso que vós sois deuses. Nós temos o potencial de Jesus, mas ainda limitado. E um dia conseguiremos, com certeza. Todos nós seremos luzes, porque nós precisamos chegar lá, como os espíritos perfeitos, mas só depende de nós. E uma frase para finalizar, espero que todos gostem dessa frase, é de Emmanuel. Uma palavra é como uma flor, que se deixa identificar pelo aroma que espalha. Linda frase de Emmanuel. E com essa frase, eu me despeço, agradeço a oportunidade, a paciência, e que nós cuidemos da nossa verbalização, que ela realmente tem vida. Obrigado a todos.